Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Wonka, o mais novo filme protagonizado pelo Timothée Chalamet, que traz a origem do Willy Wonka, o famoso chocolateiro da fantástica fábrica de chocolate que a gente conhece lá dos filmes de 1971 e de 2005 também. E aqui nessa versão a gente vai ver um pouco da origem desse personagem e como ele se tornou o dono dessa gigantesca fábrica. E para isso, a gente tem aqui um Timothée Chalamet que tá espetacular. Não tem outra palavra para descrever o Timothée Chalamet nesse filme. Ele tá espetacular. Ele é de longe um dos grandes destaques desse filme. Assim, com certeza um dos grandes destaques. Talvez o maior, inclusive. Mas que ele consegue abraçar muito bem ali a inocência do personagem. O Timothée ele consegue fazer isso, abraçar a inocência e a ingenuidade desse personagem quando ele chega ali num ambiente que ele não conhece, que ele não é familiar ali, que ele também é humilde, mas que ao mesmo tempo ele tem ali a sua genialidade e a sua insanidade equilibradas para criar todas as suas os seus doces, os seus doces completamente malucos e insanos. Então o Timothée ele consegue fazer isso muito bem, ele consegue abraçar esse personagem, todas essas características muito bem, assim como o roteiro, que é extremamente simples. O roteiro desse filme ele é extremamente simples, muito, ele tem uma pegada muito infantil, super infantil, bem bobalhona mesmo, assim, mas que isso eu vejo como uma tentativa do filme de tentar equilibrar o lúdico e o louco, que são elementos que eu via também nos outros filmes, nos filmes anteriores que eu falei, desse personagem, eu via essas características, mas eu via de uma maneira um pouco mais sutil. Aqui nesse filme eu vejo como uma versão um pouco Disney. Uma versão Disney, tanto do personagem quanto da história. Porque a gente viu, né, que o Wonka nos filmes anteriores que ele fazia o que fazia ali com as crianças. Só que nesse filme parece ser um pouco diferente. Parece que as coisas não são bem assim. Então eu queria muito ter visto isso nesse filme, mas que eu não vi. Essa transição da insanidade dele para mostrar como ele virou, tipo, a partir desse Wonka que é apresentado nesse filme, desse Wonka de origem que é apresentado nesse filme, até ele se tornar o personagem que a gente conhece nos filmes de 71 e de 2005. Isso a gente não teve aqui. Mas falando das músicas também, né? Afinal, é um musical. As músicas são lindas. Lindas, lindas, lindas. São muito lindas. As letras, a forma como elas fluem pelo texto do filme, como elas abraçam a história em si, elas são. Elas são divertidas, são emocionantes até algumas delas, mas que me incomodou o fato de que eles traduziram algumas dessas. Traduziram as músicas, né? Não foram algumas, foram todas, mas traduziram. E isso, pelo menos pra mim, é uma questão que me incomoda. Não sei se incomoda todo mundo, mas pra mim isso tira um pouco da essência e até da melodia mesmo da música que o filme quer entregar. Então eu me incomodo com isso. Eu esperava que eles tivessem feito uma coisa muito mais parecida com o que a gente viu em O Rei do Show, que é um dos meus musicais favoritos, assim, da vida. E mesmo na versão dublada, eles não traduziram as músicas. Infelizmente eu assisti o Wonka dublado e eles traduziram. Então perdi um pouco dessa felicidade de ver as músicas ali como elas são, como elas realmente são, né? Afinal elas foram escritas em inglês, então eu esperava escutar elas em inglês e não em português. Então me desconectou um pouco isso no filme, mas de novo reiterando, isso é uma questão minha. Mas falando, claro, dos outros gêneros aqui, né? O filme ele não é só um musical. Eu acho que o filme ele consegue abraçar ali bem até os gêneros que ele se submete. A gente tem ali a comédia, que apesar de bobalhona, como eu falei que o roteiro faz,
ela é fiel a si mesma, a gente tem a fantasia ali do mundo que a gente já conhecia, aqui a gente é reapresentado esse mundo através do Wonka, e de certa forma aprofundando o que a gente já conhecia um pouco desse mundo. A gente tem também ali um drama, né, que fica por muitas vezes em segundo plano, mas que quando ele aparece, ele ganha o seu espaço e ele é notável, ele é importante. Aí, novamente, assim como as músicas, ele consegue emocionar, nem que seja minimamente, mas ele tem ali a sua carga emocional que funciona pro filme, pelo menos. Eu acho que, apesar disso tudo, o filme ele tá longe de ser um grande marco do cinema, como foram os filmes anteriores, o de 71 de 2005, mas que ele consegue, apesar disso, ser uma diversão decente. Com um ótimo desempenho do Timothée Chalamet, eu vou reiterar isso, porque eu acho que ele tá aqui num dos melhores papéis que ele já fez na vida dele, na carreira dele. Talvez o melhor que eu consiga lembrar aqui, inclusive, mas não vou bater o martelo, porque eu posso estar esquecendo de algum, mas é com certeza um dos melhores papéis que ele tem na carreira dele até hoje, pelo menos. Mas acho que era isso, gente. A minha crítica de Wonka, bem simples, bem curta, bem sucinta. Enfim, Wonka já está disponível nos cinemas, em cartaz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem aqui o seu like, comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem assistir o vídeo, o filme, se já assistiram, o que acharam, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui também para dar aquela força, aquela moral e compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. Valeu!